Isaías capítulo 55 e o versículo 6. Busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto Ele está perto. Eu vou repetir a leitura e você vai me ajudar a ler aqui então. Busquem o Senhor enquanto Ele pode ser. Busquem o Senhor enquanto Ele pode ser. Invoquem-no enquanto Ele está perto. Isso aí. Você crê que esta é a palavra de Deus? Diga glória a Deus. Isaías é o maior dos profetas e oradores da história do Antigo Testamento. Os escritos de Isaías são escritos fascinantes. Ele escreve com uma linguagem bonita, clara, um estilo de um texto fenomenal. E se você não sabe, deixa eu te dar aqui uma dicasinha de conhecimento. Isaías tem 66 capítulos. A mesma quantidade de capítulos é a quantidade de livros que nós temos na Bíblia. A Bíblia tem 66 livros. Diria então que Isaías é uma espécie de um resumão de toda a Bíblia. É justificado ter recebido então Isaías o título. Muitos escritores chamam ele de príncipe dos profetas do Antigo Testamento. Quando você lê o capítulo de número 6 de Isaías, o texto vai estar dizendo lá que no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías iniciou o seu ministério ali, isto é, cerca de 740 anos antes de Cristo. Desse modo, Isaías teria profetizado mais de 40 anos, um período de mais de 40 anos na história de Judá. Ou seja, o seu ministério profético se estendeu durante os reinados de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Isaías ele foi contemporâneo de episódios marcantes da história de Israel. Quem me ouve diz amém. Tenha só um pouquinho de paciência comigo aqui nessa introdução. Isaías ele foi contemporâneo, por exemplo, da destruição de Samaria pela Assíria. Isaías ele foi contemporâneo da resistência de Jerusalém ao cerco das tropas de Senaqueribe, quando invadiu ou tentou invadir Jerusalém, com cerca de 185 mil soldados. Deus então chamou Isaías para um ministério profético e disse: olha Isaías, você tem uma missão dura. Eu fico vendo hoje pessoas que se auto-intitulam profetas. Ser profeta não é fácil, gente. Ser profeta nos moldes que se apresentam hoje é totalmente diferente dos profetas daquela época. Primeiro que os profetas daquela época, eles foram chamados de fato por Deus para uma missão muito árdua, que na maioria das vezes consistia em confrontar os erros das pessoas. Os profetas, eles não tinham uma vida boa. Os profetas, eles muitas vezes foram perseguidos, lançados em cisternas, perderam a vida, diferentemente dos auto-intitulados profetas da atualidade. Eu vi outro dia um vídeo que dá até uma sensação assim estranha na gente, dá vontade de pegar um indivíduo e dar nele no mínimo uns cascudos. Sabe os cascudos? Eu não sei aqui se você sabe direitinho o que é. Aquele negócio assim que dá assim na muleira. Aquele negócio.
Eu vi um vídeo de um auto-intitulado profeta, lá na África, num país daquele da África, eu não lembro qual país que é. E diziam que ele é tão santo, tão homem de Deus, que a terra não é digna que ele pise na terra. Então, à medida que ele vai andando, as pessoas têm uns tapetes assim, ó, que vai jogando o tapete na frente, ele vai mudando os passos de acordo com que ele vai andando, cada hora tem um tapete na frente para ele pisar. Porque ele não pode tocar diretamente na terra. É melhor arrumar uma bota daquela de borracha, assim, com uns 10 centímetros de altura, fica fácil. As irmãs aí costumam dar umas dicas boas para esse negócio de bota com solado alto. Mas assim, é totalmente diferente daquilo que a Bíblia aponta. Isaías foi chamado para profetizar contra a idolatria e a corrupção social, que eram práticas tão comuns em Israel naquele dia. O capítulo 55 é o chamamento do profeta para que o povo voltasse para Deus. Esse era um momento de grande desigualdade social, em que os ricos oprimiam os mais pobres. Até mesmo as ofertas eram levadas para o templo para amenizar as práticas pecaminosas. Os ritos religiosos tornaram-se espécie de salvo-conduto para justificar erros terríveis. Todavia Deus estava chamando a nação ao arrependimento, a voltar-se para Ele. E aí o Senhor disse aqui nesse texto, através do profeta Isaías, para que buscasse ao Senhor. Busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Busquem ao Senhor enquanto Ele pode ser achado. Buscar o Senhor enquanto se pode achar sugere que em algum momento Ele não será encontrado. Quando Deus, em sua graça, convida as pessoas para perto dele, é necessário que as pessoas se posicionem, é necessário que as pessoas tomem mesmo uma decisão. Aqueles que não se achegarem a ele, correm o risco de não ter uma outra oportunidade. Preste atenção, Salmo 51, versículos 16 e 17, Davi, no momento da sua confissão, momento que ele fazia uma confissão dos seus pecados, Davi disse ao Senhor lá no meio da sua confissão, ele disse: olha, tu não desejas sacrifício? Se o Senhor desejasse sacrifício, eu os ofereceria. Tu não queres holocausto. Por que Davi estava dizendo isto? Porque o sacrifício, o holocausto, era oferecido por causa dos pecados que a pessoa cometia. A pessoa cometia pecados, então ele comparecia diante do Senhor para oferecer um holocausto, para oferecer uma oferta de sacrifício. A oferta de sacrifício significava que o ofertante havia pecado. Então Davi estava dizendo: olha, o que o Senhor está procurando na verdade não é oferta. O Senhor está procurando alguém que não precise ofertar para perdoar pecados. Ou seja, o Senhor está procurando alguém que sirva ao Senhor de fato sem pecar. Alguém que não seja necessário comparecer diante do Senhor com holocausto. Tu não desejas sacrifício, do contrário, eu os ofereceria. Também não queres holocausto. O sacrifício que desejas é um coração quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Então o que Davi estava dizendo é o seguinte: o que Deus está procurando é um coração totalmente devoto, entregue a Ele, a ponto de estar totalmente separado da vida pecaminosa. O caminho para a bênção consiste em buscar o Senhor. Busquem ao Senhor
enquanto ele pode ser encontrado. Esta foi a palavra de Deus direcionada aos exilados no cativeiro, quando estavam sem esperança, entristecidos, envergonhados. Jeremias 29:13: vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Então, peraí, não é só buscar, não é só sair procurando. Não, Deus não está num esconderijo. Lembra lá das brincadeiras de criança que a gente fazia quando a gente era criança? Hoje os meninos não sabem direito o que é isso. Hoje as brincadeiras é tudo no eletrônico. Mas lembra da brincadeira do esconde-esconde? Em que o coleguinha escondia e saía um outro para procurar. Deus não está brincando de esconde-esconde para a gente sair procurando, não. Deus não é minúsculo a ponto da gente apanhar uma lupa e sair procurando, como se procura uma agulha num palheiro, a fim de encontrá-lo. Não, não é isso. Deus quer ser achado por nós. Deus será achado por nós à medida que nós o buscarmos de todo o nosso coração. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Buscar ao Senhor de coração é requisito fundamental para que o encontremos. Deus está pronto a ser achado por nós, desde que o busquemos de todo o coração, isto é, totalmente rendidos, dispostos, quebrantados. Deus será encontrado na medida em que estivermos dispostos a entregar a Ele tudo o que somos e tudo o que temos. Sabe qual que é o grande problema, gente? O grande problema é que muitos de nós entregamos para Deus aquilo que nos convém, apenas parte de nós, apenas uma fração de nós. Deus, Ele quer ser encontrado por nós, e Ele será encontrado por nós à medida que nós estivermos dispostos a entregar a Ele tudo o que somos e tudo o que temos. Jeremias 29:14: assim sereis achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Jeremias 29:14. Busquem ao Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Busquem ao Senhor enquanto Ele está perto. Está perto fala de comunhão, de relacionamento, caminhada. Eu tenho andado assim muito preocupado com o ritmo de vida que a gente percebe que muitas pessoas andam vivendo. Muitas pessoas se contentam apenas com as porções dos textos que são lidos aqui no culto. Muitas pessoas participam, e olhe lá, porque tem alguns que nem disso participam, das orações que nós fazemos aqui. Busquem ao Senhor enquanto estiver perto. Estar perto fala de comunhão, de relacionamento. Perto, caminhada. Enquanto está perto é o tempo em que a alma humana está espiritualmente sentindo a sua presença e ouvindo o seu chamado. Estar perto é aquele momento em que nós estamos dispostos, é aquele momento que nós andamos com o Senhor, é aquele momento que a presença dEle impacta a nossa vida. Estar perto quer dizer que Ele está ao nosso alcance. Sabe? À medida que nós o busquemos, à medida que nós caminhamos com Ele, à medida que nós clamamos pela presença dEle, à medida que nós estreitamos o nosso relacionamento com Ele,
nos sentimos mais perto, nos sentimos que mais Ele se importa conosco. À medida também que nos distanciamos, à medida que esfriamos, parece que não ouvimos mais a sua voz. Tornamos insensíveis, tornamos distantes, nada consegue tocar o nosso coração. Portanto, o Senhor está dizendo: busquem enquanto está perto. Agora é o momento da maior oportunidade. A palavra de Deus é viva, é poderosa e ressoa aos nossos ouvidos como o som de uma trombeta. Agora Deus oferece comida, oferece bebida ao faminto e ao sedento. Isaías capítulo 51, versículo 1: a todos vocês que têm sede, venham às águas, e vocês que não têm dinheiro, venham e comprem e comam. Sim, venham e comprem mesmo sem dinheiro e sem preço, vinho e leite, comam e saciam. Porque à medida que nós o encontramos, à medida que nos aproximemos dele, Ele tem tudo isso para nos oferecer de graça. Isso não nos custa preço algum. Isso é nos oferecido como resultado do seu favor imerecido. Ele está próximo, Ele está pronto para ser encontrado. Ele está no lugar secreto da oração e da nossa busca. Ele está no lugar secreto da oração e da nossa busca. Busquem enquanto Ele está perto. A oferta de Deus é esta: busquem, procurem, perguntem, clamem, chamem por Ele. Sejamos dispostos a encontrá-lo. Que estejamos dispostos a caminhar com Ele. Sabe aquele negócio de alguém? A minha mãe sempre dizia isso com a gente. A minha mãe dizia, às vezes quando pedia a gente para procurar alguma coisa, e ela sabia que estava no lugar onde ela mandou procurar, e a gente voltava e dizia: mãe, a gente não encontrou. Ela respondia para a gente: você foi no mar e não achou água. Ou seja, você procurou sem a intenção de encontrar. A oferta do Senhor é essa: que nós o busquemos, que nós o procuremos, que nós perguntemos por Ele, que clamemos com Ele, que chamemos pela sua presença, com a intenção de encontrá-lo, com a intenção de caminhar com Ele, com a intenção de seguir com Ele, com a intenção de estreitar o relacionamento com Ele. Sejamos desejosos em encontrá-lo. Está evidente que agora Deus está perto e será encontrado, de modo que não é inútil buscá-lo e invocá-lo. Não é verdade a sensação que às vezes Satanás coloca. Olhe para mim. Quem me ouve diz amém. Não é verdade a sensação que Satanás às vezes coloca na cabeça de pessoas, de que Deus não te responde, de que Deus não se importa com você, de que Deus não está te vendo, de que Deus não está nem aí para você. Isso não é verdade. Deus se importa com você. Deus quer ser encontrado por você. O Espírito Santo peleja ao nosso favor. A sua paciência, a paciência de Deus está à nossa espera. A palavra dele nos chama, o Espírito dele nos chama. Aproveitemos essas vantagens e oportunidades, pois agora é o momento certo. Salmo 145, versículo 18: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Não adianta invocar como faziam os fariseus, como um rito religioso apenas.
Não adianta invocar como faziam os fariseus, apenas para parecer que eram piedosos, que o texto diz que eles iam para as praças, clamando, buscando, orando em voz alta apenas para as pessoas olharem e dizerem assim, como fulano é de oração. Não é isso. O Senhor quer que nós o busquemos, o Senhor quer que nós o invoquemos em verdade, pelo prazer de estar na sua presença, pelo prazer de desfrutar da sua companhia, pelo prazer de ouvir a sua voz, pelo prazer de receber dele as instruções para a nossa vida, pelo prazer de receber dele o direcionamento certo daquilo que nós precisamos decidir na nossa vida em qualquer área. A oração é como a respiração. Quem não ora está morto. Quem não ora não vê o agir de Deus. Quando o homem trabalha, ele trabalha. Quando o homem ora, Deus trabalha. Como encontrá-lo? Busquem o Senhor enquanto Ele está perto. Busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Como encontrá-lo? A possibilidade dessa busca não está na capacidade humana em encontrar a Deus. Deus não está exposto numa vitrine que você chega lá, ó, achei. Deus não é uma mercadoria de armazém que você vá nas prateleiras procurando e você diz, está aqui, encontrei, e agora eu pago o preço e vou embora. A possibilidade dessa busca não está na capacidade humana de encontrar a Deus, mas está na graça divina, onde o próprio Deus permite ser encontrado por aqueles que o buscam. Não devemos demorar para tomar essa decisão. A expressão enquanto se pode achar, como eu já disse, sugere que se não levarmos o convite a sério, ele pode ser suspenso enquanto nos demoramos. Eu tenho ouvido de algumas pessoas, pastor, ainda não é a hora certa. Eu pergunto, que hora certa será? Pastor, estou esperando o meu momento. Pode ser que o seu momento não seja o momento de Deus. Na parábola da grande ceia, as portas foram fechadas para aqueles que rejeitaram o convite. Lucas capítulo 24 e o versículo 24. Porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Você conhece a parábola? Conhece? Não, vou te lembrar. Um homem importante deu um banquete, ou daria um banquete. E ele mandou convidar os seus amigos. Quando chegou no dia do banquete, ele ordenou que um dos seus empregados fossem aos convidados lembrá-los de que a mesa estava posta. E o texto diz que um a um começaram a dar desculpas. Olha, eu comprei um terreno e preciso ir vê-lo. O outro disse, eu comprei juntas de bois e preciso experimentá-las. O outro disse, eu casei e não posso ir. O texto diz que aquele homem ficou tão enfurecido que ele disse o seguinte, olha, tragam as pessoas portadoras de necessidades especiais, linguagem do texto, os aleijados, os mancos, os cegos, os coxos, tragam para minha casa, e esses que foram convidados. Aí chega no texto que nós lemos aqui, digo a vocês, que nenhum daqueles que foram convidados, sequer provará do banquete. O mesmo aconteceu com 5 das 10 moças, que não estavam preparadas, estavam desatentas, em relação ao noivo, em relação ao casamento. Mateus 25, 11 e 12, mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora, chamando, Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço. Assim,
O conselho do apóstolo Paulo é apropriado para nós. Segundo aos Coríntios 6:2, eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Eis agora. David Kinch dá um sentido para esse texto de Isaías que nós lemos. Ele disse o seguinte: buscai ao Senhor, porque Ele pode ser encontrado. Invocai-o, porque Ele está perto. Arrependei-vos antes de morrer, porque depois da morte não há mais conversão para a alma. Aqueles que rejeitam essa grande oportunidade não querem o Senhor. Há aqueles que rejeitam, há aqueles que não querem. Seus corações estão endurecidos, por isso não podem encontrá-lo, porque não o buscam, porque não o amam, porque não querem encontrá-lo. Quem me ouve diz amém. Esses que não querem encontrá-lo, rejeitam a sua paciência, rejeitam a sua graça. Há um pensamento, uma linha teológica muito discutida, que nós não cremos nessa linha, que fala sobre a graça irresistível, que Deus se dispõe à pessoa, e a pessoa não pode resistir. Mas biblicamente, muitas pessoas rejeitaram a graça, não quiseram o favor de Deus, não quiseram o achar, não quiseram o encontrar. Todavia, Isaías 55, versículo 7, nós lemos o 6, o texto da sequência, o profeta estava dizendo: todavia, que o ímpio abandone o seu mau caminho, e o homem mau os seus pensamentos maus, se convertam ao Senhor, e o Senhor se compadecerá dele. Voltem-se para o nosso Deus, porque Ele é grande e rico em perdoar. Esse é o grande segredo. Como buscar o Senhor? Em primeiro lugar, é admitindo que somos pecadores e que pecamos contra o Deus Santo. Paulo disse na sua carta aos Romanos que não há um justo sequer, todos pecaram, afastados, banidos, repreendidos, expulsos da presença de Deus, e que somente a graça de Deus pode nos reconciliar novamente. Esse é o Deus que está disponível a nós, esse é o Deus que deseja ser encontrado por nós. Nós precisamos nos arrepender e buscar a forma de estar diante dele, que é o arrependimento. Nós precisamos corrigir os nossos pensamentos, a nossa forma de agir sobre o pecado, e também abandoná-lo. Devemos buscar a Deus com fé. Então, como buscar a Deus? Primeiro, nos arrependendo. Segundo, buscando a Ele com fé, crendo na sua promessa, crendo na sua misericórdia, crendo que Ele nos perdoa, e principal, crendo que Ele nos recebe como filhos amados. Sabe, irmãos, o pecado dá para nós essa sensação. Satanás às vezes coloca na nossa mente de que nós somos bastardos, de que nós somos rejeitados. Mas o principal aqui, como encontrar o Senhor, é buscá-lo com a convicção de que Ele nos recebe como filhos amados. Quando abandonamos a perversidade e nos voltamos para o Senhor, então realmente estaremos buscando e invocando a sua presença. Eu te convido a estar de pé comigo, por favor.
Eu termino dizendo aqui: não há lugar melhor do que a presença de Deus. Não há lugar mais seguro do que na presença de Deus. Não há lugar melhor para estar do que na presença do Senhor. Eu termino incentivando você a buscar a face de Deus com toda a devoção e temor da sua vida. Não tenha medo, tenha esperança. Não perca a fé, tenha a fé, creia. Podemos encontrar refúgio na presença de Deus. Podemos descansar no seu favor imerecido. Podemos viver nele e descansar na sua presença. Salmo de número 84, versículo 10. Melhor é um dia nos seus átrios do que 1000 no outro lugar. Prefiro estar na porta da casa de Deus a habitar nas tendas da impiedade. O Senhor está nos convidando a sentir o prazer de desfrutar da sua presença. Feche os seus olhos aí onde você está, eu quero orar com você.